Olha só, desfalques para enfrentar o Audax na quarta-feira, o Audax italiano lá do Chile, pela Copa Sul-Americana. Soteldo é a grande novidade. Tudo isso eu vou comentar com vocês num próximo conteúdo. Eu estou aqui para falar especificamente do zagueiro Joaquim e as propostas que surgiram por ele. Eu já tinha revelado para você a Udinese da Itália, mais um clube italiano e um clube da Rússia, com o qual o Santos já teve relações, agora tem interesse no Joaquim. Meu amigo, esse bastidor está quente. Então eu peço para que você venha comigo nessa. Eu sou Fabiano Fará, você está no grupo Isso Só Dá Santos. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações. Comente bastante. Vou deixar a pergunta para você aqui. O Santos comprou o Joaquim, 60% dele, por 16 milhões de reais. Dá para vender o Joaquim? Por quanto você venderia o Joaquim? Vai comentando enquanto eu te passo as informações durante este conteúdo. Em nome da Bet7k. É a que mais cresce no Brasil. É a bet que mais premia no Brasil. Tem um link aqui na descrição que você pode se registrar por lá e já resgatar bônus na tua primeira ação. Numa outra ação envolvendo as modalidades esportivas, você pode concorrer a Pix semanais. Então a Bet7k é uma das mais completas do Brasil e do continente sul-americano. Te convido a se registrar na Bet7k acionando o primeiro link da descrição deste conteúdo. Agora vamos para o assunto que está pegando. Eu já tinha dito a vocês que o Joaquim, ele ficou afastado um tempo, né, machucado, voltou, se recuperou, mas o Bauerman estava melhor que ele. Né? Aí o Bauerman foi afastado, depois de 4, 5 jogos já recuperado, o Joaquim assumiu a condição de titular e é um zagueiraço que vem tomando conta do sistema defensivo do Santos, que elevou o nível do sistema defensivo do Santos. Isso é indiscutível. Concordam comigo? Pois é. Mas só está como titular porque o Bauerman foi afastado por causa da investigação do Ministério Público com relação a envolvimento com aliciadores em apostas esportivas. Se o Bauerman não fosse afastado, o Joaquim seria reserva ainda. Fato. Mas o Joaquim reassumiu a condição de titular e pau. Tá lindo ali na fita. Tinha despertado o interesse da Udinese da Itália. Mais um clube da Itália manifestou interesse no Joaquim. É o Atalanta. São clubes medianos da Itália. Tá? O Santos já avisou que comprou por 16 milhões de reais, 60%. O Cuiabá tem o restante do percentual pela informação que eu tenho. E nos bastidores da Vila fala-se que para negociar o Joaquim, só a partir de 7 milhões de euros que o Santos começaria a conversar pela parte dele. 7 milhões de euros pela parte do Santos. O Santos praticamente dobraria o valor investido no Joaquim. Tá? Isso é um fato, é um direito do Santos. Né? O Joaquim está bem, também tem que saber também a disposição do atleta, se ele quer ir para fora, fazer o pé de meia, se ele quer permanecer por aqui, enfim. Tem tudo isso que gira em torno, né, o staff do Joaquim, com o desejo do jogador. Tudo isso influencia. O problema é que entrou na parada e foi divulgado amplamente aí na mídia o Krasnodar da Rússia. Lembram-se do Krasnodar? O Krasnodar foi aquele clube que negociou o Cueva com o Santos por 7 milhões de dólares. Né? E o Santos não pagou. O Krasnodar entrou na FIFA, o Santos poderia tomar um transfer ban, o Rueda veio, parcelou, porém, em entrevista recente, quando o Santos ganhou na justiça do Cueva e do Pachuca do México pela saída repentina dele, né, em 2019 para 2019, se eu não me engano, 2020, né, por aí, não sei ao certo a data, o presidente do Santos disse que quitaria a dívida com o Krasnodar com o dinheiro que viesse do Pachuca, desse imbróglio judicial que foi decidido a favor do Santos. Porém, o presidente declarou, se eu não me engano, ao Alex Sabino na Folha de São Paulo, que usou o dinheiro para fluxo de caixa. Não pagou o Krasnodar, deve o Krasnodar. Aí vem o problema. Aí o Krasnodar chega com os dois pés, querendo receber,
ou querendo o Joaquim. É o que me falaram nos bastidores. Tem interesse no Joaquim, sabe que o Santos pede um valor mais alto, que é abater a dívida que o Santos tem do montante que tem com o Krasnodar, do montante do jogador e pagar o restante parcelado para levar o atleta. Quando o Krasnodar entra na parada, me dá até arrepio, cara, porque é o seguinte: um não do Santos, pensa comigo, um não do Santos pode ocasionar, e se o Santos não estiver cumprindo, e aí o presidente não falou mais nada, e a entrevista foi recente, a questão de um mês, 45 dias atrás, se o presidente não estiver cumprindo com o acordo com o Krasnodar, os caras podem acionar a FIFA novamente e o Santos entrar num transfer ban, né? O Santos fez um acordo, o presidente André Azevedo costuma pagar os acordos que ele faz, mas disse que não tinha pago. Faltavam 4 milhões e meio para pagar ao Krasnodar, se eu não me engano de dólares, tá? Se eu tiver errado, você me ajuda no comentário aí. E os caras estão entrando na parada querendo o Joaquim. E agora? E agora? Força o Santos a pagar o Krasnodar logo? O Santos vai tirar esse dinheiro da onde? Da venda do Marcos Leonardo? Porque uma parte dela já vai para compra do Soteldo. Também para pagar o Krasnodar e, de repente, valorizar ainda mais o Joaquim com relação ao futebol europeu? Ou vale a pena abater essa dívida e ganhar mais um tutu com o Joaquim? E agora? Nada foi oficializado ainda, tá? Eu vou dar a minha opinião e eu quero a sua aqui no comentário. Não dá para negociar o Joaquim nesse momento. Olha só, o Santos tem Joaquim, é o principal zagueiro do clube. O Joaquim, o Messias, que é titular, tem o Maicon e o Luiz Felipe, que não inspiram confiança, e os dois meninos da base que teriam condições de jogar ao lado do Joaquim, o Jair de Paula, que é o Jair, e o Zabala, boliviano, um está fora na temporada, o Jair está se recuperando de uma cirurgia no joelho. Então o Santos, na verdade, teria que contratar um zagueiro. Mais um zagueiro. Não dá para confiar em Maicon, em Luiz Felipe, né? E só ficar com o Joaquim e Messias como titulares ali, né? O único zagueiro confiável do Santos, na minha opinião, é o Joaquim hoje. Não é? Concorda comigo? É o Joaquim. Ah, mas o Messias está fazendo boas partidas. Sim, está fazendo boas partidas. Tecnicamente é muito abaixo comparado ao Joaquim. E o Joaquim elevou o nível do Messias. Ok, concordo com o Odair. Joaquim e Messias são titulares nesse momento. Relembro, Joaquim só voltou a ser titular por causa do caso que estourou para cima do Bauerman. Está com o contrato suspenso. Senão não voltaria a ser titular, tá, gente? Seria banco. Tá? Na minha opinião, o Santos não tem que vender o Joaquim. Por valor nenhum, por enquanto, tem que segurar. Como eu disse, tem que contratar um zagueiro, tem que contratar um meia para fazer sombra para o Lucas Lima, tem que contratar um atacante de beirada, mais um atacante de beirada que venha para vestir a camisa. O Santos precisa se reforçar. Não dá para apenas pensar em se desfazer das coisas, né? Dos jogadores, dos principais jogadores, e não repor à altura ou acima da altura. Vai ser complicado para o Santos se isso acontecer. Porém, eu acredito que o Santos não vai negociar o Joaquim. Mas o interesse do Krasnodar me assusta bastante. Porque o Santos tem dívida com o clube da Rússia por causa do Cueva. O Rueda recentemente declarou que não pagou essa dívida com o dinheiro que veio do Pachuca, né? Uma das parcelas desse acordo que o Santos ganhou na FIFA, dessa ação que o Santos ganhou na FIFA pela saída do Cueva, abandono de trabalho. E aí não se sabe, não se tem informações se o Santos está ou não pagando, cumprindo com o compromisso com o Krasnodar. Talvez por isso o Krasnodar tenha manifestado interesse no Joaquim e vai tentar receber isso de uma forma ou de outra. Aí a parada do Krasnodar coloca a gente numa sinuca de bico. Com a palavra o presidente do Santos, André Azevedo, para explicar tudo direitinho, se está ou não está cumprindo com o acordo com o Krasnodar, se realmente o Krasnodar não oferece perigo, se é só dizer não, o Joaquim não sai, ponto final. Lembrando que o Joaquim tem contrato com o Santos até 2026. E aí, gente? E aí? É só estourar um no Santos que o nego tá de olho. Até porque esse mercado de transferências internacionais, cara, ele é pegado. Quem tem, punch tem. Quem não tem, tem que ter conhecimento. Tem que ter astúcia, tem que ter atitude nesse mercado internacional para manter e para contratar. Se não, meu amigo, afunda. É isso. O mercado da bola engole amadores. Um abraço e até a próxima.